Na jornada rumo à redenção, há uma verdade que não podemos ignorar. Nem todos os caminhos levam à salvação. Vamos mergulhar numa exploração profunda, numa narrativa tecida a partir do próprio tecido da graça e do julgamento, nos concentrando no tema comovente: 7 tipos de pessoas que não conseguem ser salvas. O primeiro tipo são as almas autoconfiantes, aquelas que se deleitam com a sua própria justiça percebida. Elas se destacam como árvores em um penhasco, com raízes emaranhadas pelo orgulho, em vez de plantadas no solo humilde da fé. Elas são como atores num palco, executando roteiros de piedade enquanto seus corações vagam num deserto vazio espiritual. Suas orações são ecos de autoelogio e não apelos sinceros pela misericórdia divina. O segundo tipo, aqueles que usam máscaras, não de tecido, mas de engano e fingimento. Sim, estou falando dos fariseus modernos, os atores da grande peça da vida que se esqueceram do seu verdadeiro eu. Imagine caminhar pela vida com uma máscara tão convincente que até você esquece quem está por baixo dela. Esses indivíduos são aqueles com quem frequentemente nos sentamos ao lado sem saber que por baixo de suas melhores roupas de domingo existe um coração tumultuado. Eles falam de pureza, mas suas noites são marcadas pelas sombras do vício. Eles proclamam fidelidade, mas vagam pelos becos da traição. Eles levantam as mãos em adoração, não em rendição a Deus, mas como uma performance para os olhos do mundo. Consideremos o rebelde quieto que insiste: não preciso ir à igreja para me sentir próximo de Deus. No entanto, eles perdem completamente o foco. Não se trata do edifício, ou da construção, ou do prédio. Trata-se da comunidade, de união de almas em busca de algo maior. E há também o frequentador da igreja, aquele que está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, suportando o culto como uma criança, contando os minutos até o recreio. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Aqui está o cerne da questão. Uma vida de dualidade é uma vida de turbulência. É um caminho traiçoeiro que afasta da própria salvação os que procuram. Quão trágico é estar nos portões do paraíso, apenas para descobrir que a chave não cabe porque nunca foi feita para ser uma chave falsa. O terceiro tipo de pessoa que não pode ser salva são aqueles camaleões da fé, aqueles que se misturam aos bancos da igreja, cujas palavras são uma melodia de devoção, mas as suas ações são uma melodia discordante. Eles são os frequentadores das manhãs de domingo, cujos dias da semana são desprovidos da luz que afirmam seguir. Considere os batimentos cardíacos que batem em negação, ou os olhos que se fecham para os milagres exibidos diante deles. Embora os céus declarem sua glória, eles escolhem a cegueira em vez da visão. Não se trata de um simples descuido, é um coração trancado contra o sussurro da verdade. A chave? A fé. Não apenas um aceno ao divino, mas uma confiança profunda e inabalável de que Deus, em seu amor infinito, ressuscitou seu Filho dentre os mortos, oferecendo uma tábua de salvação para a humanidade. Essa não é uma história de mera descrença, é uma saga de conexões perdidas com a eternidade. Cada alma que permanece firme na dúvida é como um navio que se recusa a navegar ancorado no ceticismo. Eles estão perdendo, não uma chance passageira, mas uma promessa eterna. É uma situação terrível que ecoa com o silêncio de uma chamada não atendida. Nunca é tarde demais. A ponte da fé não é apenas para os que creem, é para quem busca, para o cético, para o quebrantado. É para qualquer pessoa disposta a dar o primeiro passo de fé. Portanto, ao refletir sobre os grandes mistérios da vida, lembre-se do poder da fé. Não se trata apenas de evitar um caminho sem volta, mas de abraçar uma jornada de esperança sem fim. Quarto, não ignoremos os céticos, aqueles que dissecam cada milagre com o bisturi do cinismo. Exigem sinais, mas cegam-se às maravilhas que dançam no cotidiano. Seus corações são fortalezas, imunes às palavras da verdade que falam nos ventos da vida cotidiana. Consideremos a pessoa que, com um mapa nas mãos, insiste que seu próprio intelecto ou recursos pode traçar um caminho para a salvação. Ela estuda as Escrituras não para abraçar a Cristo, mas para encontrar uma brecha, um atalho. Ela confia em sua própria força, riqueza ou status, acreditando que pode abrir um caminho para a vida eterna. Mas aqui está a verdade inabalável. Essas rotas, por mais atraentes que sejam, levam apenas a becos sem saída.
Não há substituto, nem alternativa, nem desvio que ignore a necessidade de Cristo na nossa salvação. Reflita sobre isso. O sacrifício de Jesus na cruz não foi um mero acontecimento histórico, foi o último ato de amor, um resgate pago integralmente pelos nossos pecados. Abraçar qualquer outro meio de salvação é se afastar do dom mais precioso já dado. É como ter a chave de um baú de tesouro e escolher vagar indefinidamente, procurando outra maneira de entrar. Nesse momento, peço que você considere o seu caminho. Você está caminhando em direção à luz com Cristo ou está procurando outras maneiras fúteis de se salvar? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não é apenas mais uma decisão, é a decisão, aquela que ilumina o caminho para a verdadeira vida. Não se trata de incutir medo, mas de despertar esperança, uma esperança que te convida a se afastar das sombras da incerteza e abraçar a certeza de Deus. Considere também os ecoadores da fé, aqueles que papagaiam versos e hinos sem nunca deixar a melodia penetrar em suas almas. São como juncos ocos, balançando com as marés da doutrina, mas sem a raiz da convicção. A sua fé é um manto emprestado, usado para ostentação, em vez de uma vestimenta tecida de testemunho pessoal. E o que dizer dos rebeldes silenciosos, aqueles que concordam com a cabeça, mas caminham em rebeldia? Eles são os enigmas, as suas vidas são um labirinto, onde a verdade se perde nas sombras do compromisso e da conveniência. Eles são os vagabundos no mar da fé, com as velas rasgadas pelos ventos do fascínio mundano. A quinta categoria daqueles que se encontram fora do alcance da salvação são os blasfemadores. Considere as palavras profundas de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde é declarado que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é apenas um erro ou engano, é uma negação total e uma zombaria da verdade divina, uma rebelião contra a forma mais pura de autoridade espiritual. Aqueles que trilham esse caminho rompem os laços com esperança e graça, assumindo uma postura imperdoável. Não vamos medir palavras aqui. A narrativa da vida após a morte é repleta de equívocos e ilusões. Muitos acreditam que as orações póstumas podem alterar o destino eterno de alguém. No entanto, a dura realidade é essa. Uma vez que a pessoa morreu, as chances de salvação não existem mais. O conceito de limbo purgatorial é um mito reconfortante desconectado da dura realidade da lei espiritual. Nossas vidas, as decisões que tomamos, as crenças que mantemos, esses são os roteiros que escrevem nossa história final. Se negligenciarmos a oportunidade de redenção, depositar as esperanças em intercessões post-mortem é como se agarrar ao vento. Que isso seja um lembrete estimulante para abraçarmos a luz, para valorizarmos a oferta divina de perdão e para vivermos de uma maneira que honre o Espírito dentro e ao nosso redor. Pois nesta compreensão reside a esperança de um caminho rumo à salvação, um caminho iluminado pela fé e guardado pela graça divina. O sexto tipo de pessoas que não podem ser salvos são aqueles que andam nas margens, com suas histórias não contadas, as suas lutas invisíveis. O hipócrita que vai à igreja e diz: sim, irei à igreja, mas não posso fazer toda essa loucura de cantar, dançar e orar. Contanto que eu conheça Deus, isso é tudo que eu preciso. Será que você se acha grande demais para Deus? Ou tão importante que você não pode mover o seu corpo para Jesus? Nós vemos e conhecemos você, e o mais importante, Deus te conhece. Você tenta o seu melhor para ser invisível. Aqueles que ficam em segundo plano, suas vozes são um mero sussurro no coro da fé. Deus quer ser adorado e louvado. Ele nos criou para que possamos adorá-lo. Como você vai suportar uma eternidade cantando, gritando e adorando a Deus se não aguenta ir à igreja por 90 minutos num domingo de manhã? O sétimo tipo de pessoas que não podem ser salvas são os guerreiros cansados. Aqueles que lutaram em nome da fé, mas carregam as cicatrizes da raiva não resolvida e da falta de perdão. São como soldados que regressam de uma guerra que nunca compreenderam, com a armadura amassada e o espírito ferido. Imagine uma árvore vibrante, uma vez enraizada no solo fértil da fé, agora se desenraizando para buscar consolo no deserto árido. O apóstata é como essa árvore, que já floresceu nos princípios da justiça, mas agora vagueia, buscando a miragem dos prazeres mundanos. A Bíblia pinta esse quadro vividamente com as palavras comoventes de 2 Pedro,
capítulo 2, versículos 20 ao 22, ecoando a realidade sombria de uma alma perdida em sua própria liberdade. Por que isso é importante para nós? Porque esta não é mais uma história de cautela, é um reflexo da fragilidade humana. É a história de buscar calor num fogo que promete luz, mas só fornece cinzas. O apóstata conhece a melodia da verdade, mas escolhe dançar ao som das melodias discordantes do engano e da desilusão. Ele viu o amanhecer, mas virou as costas buscando consolo na noite. Não estamos aqui para condenar, mas para estender a mão, para lembrar aos que se desviaram que o caminho de volta nunca está selado. É um apelo para considerar o amor que nunca desaparece, a graça que sempre é estendida e a promessa eterna que te aguarda. Se você se desviou da fé, tome este vídeo como uma oportunidade de saber que nada está perdido para você, contanto que você se arrependa. Portanto, ao ponderarmos sobre este tema solene, não o façamos com corações de pedra, mas com espíritos dispostos a compreender e abraçar. Lembremos que cada jornada é única e que dentro de cada passo rebelde há um potencial de retorno. E para você, que pode estar numa encruzilhada, saiba disso. Sua história não está escrita nas estrelas, mas nas escolhas que você fez, e cada dia é uma nova página esperando para ser virada. Deus não pode salvar os mortos. Muitas vezes, as pessoas fazem orações por seus entes queridos, falecidos, seu pai, mãe, irmão, irmã, etc. Eles vão aos ministros da palavra e dizem: "Pastor, por favor, ore pelo fulano de tal." Sinto muito, mas você pode não querer ouvir isso. Mas eu direi a você, depois de falecer, depois de morrer, nem todas as orações dos santos da terra poderão te salvar. Sua voz, sua história e sua perspectiva são importantes. Juntos, vamos buscar a verdade, espalhar o amor e ser faróis de esperança no mundo que tanto precisa dela. Será que você é uma descrição de alguém nessa lista? Se for esse o caso, faça um esforço agora para modificar o seu comportamento, pois Deus é incapaz de conceder misericórdia aos mortos. Em vez disso, utilize os dias restantes para combater o bom combate. Diga a si mesmo que você fará uma mudança em seu comportamento agora mesmo. Se essa mensagem tocou você, nos diga como, dando um like neste vídeo e escrevendo na área de comentários que você tomou a decisão de mudar o seu comportamento hoje. Será que seu nome será encontrado no livro da vida e você será digno de passar a vida eterna com Jesus no grandioso dia? Hoje, algumas pessoas na Terra podem responder a essa pergunta com certeza. A maioria das pessoas simplesmente seguem com suas vidas, presumindo que não há necessidade de abordar um assunto tão delicado. Mas isso é algo que determinará onde você passará a sua eternidade, seja no céu ou no inferno. Por favor, deixa eu te lembrar que o céu e o inferno são reais. A eternidade é vasta demais para termos certeza de onde a passaremos. Ela compreende incontáveis eras sem fim. Precisamos saber onde passaremos a eternidade. Isso é de extrema importância. Tornou-se uma noção popular de que céu e inferno são invenções religiosas concebidas para incutir medo e manter o controle das pessoas. Mas isso não é verdade. Se o céu e o inferno fossem apenas conceitos, Jesus não teria falado deles. No Novo Testamento, Jesus falou do inferno 70 vezes. Se o inferno fosse um mero conceito, Jesus não o teria enfatizado dessa maneira. Também, da mesma forma, Jesus falou sobre o céu 2 ou 3 vezes mais do que sobre o inferno. Jesus falou sobre o caminho para o céu em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nessa passagem, Jesus fala que a porta estreita é a única entrada para o reino de Deus. E o próprio Jesus é tanto a porta como o caminho. Consequentemente, a porta é extremamente estreita, pois Jesus é o único caminho e a única porta para ela. O caminho estreito de Deus nos leva à vida espiritual e eterna com Ele. No entanto, em comparação com a multidão de pessoas na Terra hoje, apenas alguns descobrem esse caminho estreito.
Nesse vídeo, vou revelar uma verdade surpreendente sobre por que muitas pessoas não vão chegar ao céu no final da sua jornada aqui na Terra. Também compartilharei alguns pontos espirituais sobre como evitar o inferno e o julgamento iminente de Deus. É realmente uma bênção para você ver este vídeo neste momento, então abra seu coração e receba essa mensagem de Deus para você. Antes de continuarmos, você sabia que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas? Você pode estar se perguntando como isso seria possível. Jesus disse aos seus discípulos em João 14 que ele iria preparar um lugar para eles, para que pudesse voltar e levá-los consigo. Portanto, o céu é um lugar meticulosamente preparado exclusivamente para aqueles que estão preparados para viver nele. E você, meu amigo e minha amiga, será que você está preparado ou preparada? Antes de responder, vamos considerar a verdadeira razão pela qual muitas pessoas não vão para o céu. A razão é simples, é por causa do pecado. O que exatamente é o pecado? A Bíblia nos ensina que pecado é desobediência a Deus. O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou o desobedeceram. Satanás levou Adão e Eva a quebrar a lei de Deus, marcando o primeiro caso de pecado na história humana. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, narra essa história. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse único ato de desobediência alterou toda a natureza e comportamento da humanidade, impactando significativamente o curso do mundo. Pecado é desobediência à palavra de Deus. É qualquer ato de rebelião contra Deus. Envolve agir de acordo com os próprios desejos contrários à palavra e à vontade de Deus. Tendo compreendido o que é o pecado, é crucial discutir como ele funciona. Muitas pessoas hoje não têm consciência de que o pecado é principalmente uma natureza antes de se manifestar como um ato. A natureza do pecado é inerente a cada pessoa. É por isso que ninguém ensinou a você como contar sua primeira mentira. Por natureza você já sabia mentir. À medida que crescemos naturalmente, a tendência ao ódio começa a se desenvolver. As pessoas podem te ensinar a canalizar o ódio contra as coisas e os outros, mas essa habilidade não é ensinada. Da mesma forma, nenhum de nós foi ensinado a buscar vingança, mas à medida que amadurecemos, começamos a desejar vingar os erros percebidos pelos outros. Esses comportamentos afirmam que o pecado é uma natureza. É por isso que Davi reconheceu que nasceu e foi moldado na iniquidade. Visto que essa natureza está dentro da pessoa, pecar não é apenas um comportamento, mas uma fonte de prazer. É por isso que muitas pessoas hoje sentem prazer em fazer o mal, já que a Bíblia confirma que o pecado é prazeroso. Você sabe por que muitas pessoas são enredadas pelo pecado? É simplesmente porque elas encontram prazer nisso, desfrutam da aprovação que advém de desafiar a palavra de Deus e estão contentes com os elogios que recebem por se associarem com pessoas influentes na sociedade. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 25. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. É por isso que devemos ser cautelosos, pois o pecado proporciona prazer e satisfação temporários, mas é seguido por culpa silenciosa e destruição potencial. O pecado não abrange apenas a fornicação, a embriaguez, a idolatria, o ódio, a inveja e coisas do gênero. Ele é a manifestação que confirma a presença da natureza pecaminosa inerente a cada pessoa. Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Isso indica que mesmo sem manifestar atos pecaminosos, uma pessoa ainda é pecadora porque a natureza do pecado reside dentro dela. A solução reside em crer na obra consumada de Jesus na cruz para lidar com essa natureza pecaminosa. O mundo foi criado para te induzir a amar e a se entregar ao pecado. Isso ocorre porque Satanás é o governante desse mundo. Ele governa os sistemas do mundo. Inúmeras distrações são abundantes, seja na rua, nos shoppings ou no cinema. Ele posicionou estrategicamente seus agentes para introduzir o prazer do pecado onde quer que você vá. Veja o que nos adverte 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isso indica que o sistema foi estabelecido por pessoas pecadoras para operar sem Deus. A sociedade, os objetivos, os pensamentos, as religiões e os modos de vida derivam da natureza decaída da humanidade. De acordo com a palavra de Deus, o mundo não conhece a Deus. O mundo não tem consciência do que são os verdadeiros cristãos. O mundo mantém uma animosidade contra Deus e os cristãos verdadeiros, e está sob controle de Satanás. Deus selecionou cristãos no mundo para serem seu povo especial. A batalha é, portanto, entre Satanás e os humanos. Ele se esforça para sujeitar todos ao julgamento de Deus para que o mesmo julgamento sob o qual ele está se aplique a todas as pessoas. A todo custo, ele retrata a desobediência à lei de Deus como algo atraente, visando que os indivíduos caiam em seus esquemas e sejam condenados por Deus. No entanto, é sua escolha sucumbir ao engano e à manipulação dele, pois Satanás não pode te controlar. Deus concedeu às pessoas o livre-arbítrio. Agora que estabelecemos que o pecado é a razão, vamos considerar por que os pecadores não podem entrar no céu. Deixe-me compartilhar 2 motivos. A primeira razão é os pecadores que carregam sobre eles a penalidade do pecado. Meu amigo e minha amiga, o pecado traz consigo uma consequência. O salário do pecado é a morte, como o apóstolo Paulo capta lindamente em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contudo, a boa notícia é que Jesus pagou a pena de morte, para que não tenhamos que morrer. No entanto, qualquer pessoa que se recuse a crer indica sua falta de interesse na oferta de vida de Deus. O pecado realmente paga salários aos seus escravos, e o salário é a morte. Essa morte acarreta a separação eterna de Deus. Cada escravo do pecado recebe exatamente o que merece e ganha através do seu comportamento. Que comportamento é esse? Eles rejeitam a oferta de vida de Deus. Essa é a escolha mais absurda que qualquer pessoa pode fazer. Contudo, o que Deus dá aos seus servos não é um salário, mas um dom, que é a vida eterna. Isso não é o que eles merecem, porque nunca poderiam merecer isso. No entanto, na sua misericórdia, Deus concede vida eterna com Ele no céu a todos os que recebem a sua oferta de vida pela fé em Jesus Cristo. Essas pessoas não servem a Deus para obter a vida eterna, elas servem a Deus porque já têm a vida eterna. A segunda razão é: o céu é um lugar de santidade, justiça e ordem. Você já pensou como seria o céu se tivesse até mesmo um único pecador lá? O céu, então, não seria santo, justo ou ordenado. O céu seria contaminado por apenas um pecador. O céu é um reino de completa obediência a Deus, a sua palavra e às suas leis. No entanto, admitir qualquer pecador no céu simplesmente permitiria a impiedade, a injustiça e a desordem no reino de Deus. Não são ações que as pessoas fazem ou deixam de fazer que as tornam justas ou santas. Antes é o que elas creem ou não. Por exemplo, Deus vê todos os que creem em Jesus como santos, justos e irrepreensíveis. Por outro lado, Deus vê qualquer pessoa que não entregou o seu coração a Jesus como profana, injusta e perversa. É por isso que o julgamento de Deus recai sobre aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus. As pessoas não estão sob julgamento dele pelas manifestações externas do pecado, mas devido à sua recusa em abandonar a natureza pecaminosa dentro delas. Assim, é extremamente perigoso desconsiderar a obra consumada de Jesus e levar uma vida que não se alinha com a vontade de Deus. Praticar boas ações, como caridade, ajudar os necessitados e demonstrar bondade e amor, não garantirá a vida eterna. Algumas pessoas acreditam que praticar esses atos as deixará em paz com Deus. No entanto, a verdade é que somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador pode trazer paz com Deus, seguida naturalmente de boas obras. Apenas frequentar a igreja, ser batizado ou ter um nome cristão não significa ser salvo. A salvação vem da aceitação de Jesus como Salvador e Senhor.
Alguém pode ser pastor, filho de pastor ou diácono, mas isso não garante a salvação. A salvação é alcançada através do reconhecimento da própria natureza pecaminosa, da fé no sacrifício de Jesus e da confissão de que ele morreu por essas pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 9 declara: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma advertência severa é encontrada em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, enfatizando que nem todos que afirmam seguir a Deus entrarão no reino dos céus. Muitos citarão suas profecias, expulsão de demônios e realização de milagres, mas Jesus dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa escritura nos lembra que as boas obras por si só não podem garantir a salvação. É crucial compreender que a capacidade de pregar sermões não significa santidade e a capacidade de realizar milagres não é indicativa de salvação. Agora, será que é concebível que aqueles que não são servos genuínos de Deus profetizem, transmitam a mensagem de Deus às pessoas e realizem milagres? Sim, é possível. Considere Judas Iscariotes, que era um ladrão, influenciado por um demônio, e não era um seguidor genuíno de Jesus. No entanto, ele recebeu poder e autoridade de Jesus junto com outros 70, quando Jesus os enviou para pregar o evangelho e expulsar demônios. Balaão também profetizou e proclamou belas verdades, mas era um homem mau. No dia do juízo, Jesus não negará as palavras desses falsos profetas. No entanto, ele está plenamente consciente de que é possível não ter salvação, mas ainda assim ser capaz de se dirigir a ele como Senhor e realizar milagres em seu nome. Jesus não lhes dirá: Eu já te conheci, mas não te conheço agora. Em vez disso, suas palavras serão: Nunca te conheci. Em essência, esses falsos profetas nunca foram suas ovelhas, nunca pertenceram a ele e nunca foram filhos de Deus. Encorajo você a tomar essa decisão hoje ao responder essa pergunta: Você tem um relacionamento com Jesus que garantirá a sua entrada no céu? Tempos atrás, nossos domingos eram sagrados, reservados para comunhão e adoração. As famílias, ligadas pela tradição e pela fé, transmitiram a tocha da crença de geração em geração. Mas agora, essa chama treme no vento da mudança. Não se trata apenas de faltar ao culto de domingo ou de escolher o trabalho em vez do culto, mas é uma mudança sísmica na nossa paisagem espiritual. Imagine um mundo onde a própria essência da fé é moldada e remodelada para caber nas caixas convenientes do ganho pessoal e da autorrealização. Não apenas perdendo o contato com as nossas raízes, mas também esquecendo o próprio solo de onde aquelas raízes extraíram vida. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova religião que se disfarça sob o disfarce de espiritualidade, mas é desprovida do amor sacrificial e da humildade que constituem a base da verdadeira fé. Onde é que nos perdemos? Quando foi que os ensinamentos eternos de Cristo, enraizados no amor e no serviço, foram ofuscados por um evangelho egocêntrico? Esta religião emergente é uma miragem perigosa. Ela promete liberdade, mas acorrenta a alma à autoindulgência. Ela defende o individualismo, mas nos isola na alegria humanitária da fé partilhada. Mas não desanimemos. Assim como uma única vela pode perfurar a noite mais escura, cada um de nós detém o poder de reacender o verdadeiro espírito da nossa fé. Somos chamados não apenas a ser espectadores, mas a participar ativamente nesta batalha pela alma da nossa espiritualidade, recuperando a essência da nossa fé. Uma fé que olha para fora, que serve, que ama incondicionalmente. A história do cristianismo não é de aceitação passiva, mas de amor revolucionário. É uma narrativa marcada por indivíduos que ousaram resistir às marés do seu tempo, movidos por convicção inabalável e um amor sem limites. Não somos apenas herdeiros desse legado, nós somos seus portadores. Meu amigo e minha amiga, você já notou como a cultura atual defende a busca pela felicidade e realização pessoal como o bem maior? É um toque de sereia, atraindo até mesmo os mais fiéis para fora do curso.
Este não é o evangelho de Cristo. Este é um evangelho do eu. É um sistema de crenças que eleva nossos próprios desejos, sonhos e conforto ao altar onde somente Deus deveria reinar. Este credo moderno diz que o objetivo final da vida é a nossa própria felicidade. Mas espere, vamos fazer uma pausa e refletir. Será que foi realmente isso que Jesus nos ensinou? Considere as palavras profundas de Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Aqui ele não está nos entregando uma passagem para uma vida de conforto e autoindulgência. Em vez disso, Jesus está nos chamando para um caminho de abnegação, uma jornada de segui-lo, mesmo quando isso desafia a nossa zona de conforto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento de idolatria, o eu, a mensagem de Jesus é de fato revolucionária e contra-intuitiva. Ele não está nos chamando para uma vida de miséria, não, mas para uma vida de sacrifício significativo, onde encontramos verdadeira alegria e realização, não em servir a nós mesmos, mas em servir a Ele e aos outros. Esta emergente religião do eu é um engano astuto. É como uma miragem no deserto, prometendo realização, mas levando apenas a uma terra árida de solidão e desespero. A Bíblia nos alerta sobre tais enganos. Assim como Eva foi enganada no Éden, muitos hoje estão sendo seduzidos por este sistema de crenças atraente, mas perigoso. É hora de acordar, livrar-se das correntes do egocentrismo e abraçar o verdadeiro chamado de Cristo. É um chamado para entregarmos nossos sonhos, nossos desejos e nossas próprias vidas aos pés de Jesus, confiando que, ao nos perdermos por sua causa, encontraremos o verdadeiro propósito e alegria da vida. Estamos numa encruzilhada, enfrentando uma escolha entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de nós mesmos. O caminho que escolhemos moldará não apenas as nossas vidas, mas também as das gerações vindouras. Vamos escolher com sabedoria. Vamos escolher Jesus. Quantas vezes ansiamos pelo smartphone mais recente ou pelo modelo de carro mais novo, mesmo quando o que temos atualmente nos serve perfeitamente? É um ciclo sem fim, não é? Este esforço constante por mais é um sintoma de uma questão mais profunda. A religião emergente da autogratificação, onde os desejos pessoais e as buscas materiais ofuscam o nosso bem-estar espiritual e a nossa bússola moral. Esta nova religião não é o Evangelho. É um caminho perigoso que nos afasta da verdadeira essência da felicidade e da realização. É um mundo onde a busca por bens materiais e status social se torna um ídolo, substituindo o amor e a reverência que deveríamos ter por Deus. Esta idolatria de si mesmo e do materialismo é um engano astuto, uma miragem que promete felicidade, mas nos deixa mais vazios e insatisfeitos do que nunca. É hora de se libertar dessa ilusão. Vamos mudar nosso foco do que o mundo nos diz que deveríamos ter para o que Deus diz que precisamos. Lembremos que a verdadeira alegria não vem do aparelho mais recente ou do carro mais caro. Vem de conhecer a Deus, de viver uma vida que o honra e de amar os outros como Ele nos ama. Devemos guardar os nossos corações contra a atração sedutora desta nova religião do materialismo e do egocentrismo. Vamos escolher viver uma vida com propósito, fundamentada na verdade da palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelos prazeres passageiros do mundo. Então, peço a você que estejamos vigilantes. Vamos nos lembrar diariamente do que realmente importa. Vamos viver uma vida que reflita o amor de Deus e os seus ensinamentos, e não as promessas vazias de um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais para sermos felizes.
Lembre-se de que a verdadeira felicidade e realização vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Uma vida que valoriza as riquezas espirituais em detrimento da riqueza material. A verdadeira essência do contentamento. Não se trata de acumular mais para nós mesmos, mas de buscar algo maior. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos guia com estas palavras: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como construir uma casa. Em vez de nos concentrarmos na decoração do interior, deveríamos primeiro estabelecer uma base sólida. Essa base é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa ideia com uma mensagem poderosa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele desafia a obsessão do nosso mundo com a autopreservação, dizendo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece paradoxal, não é? Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem para olharmos para o número 1, para subirmos a escada a qualquer custo. Mas aqui está um alerta surpreendente. A verdadeira vida, a alegria real e duradoura, não se encontra no apego, mas no desapego. Não no acúmulo, mas na generosidade. Então, por que estou compartilhando isso com você? Porque, meu amigo e minha amiga, há uma tendência perigosa insinuando-se em nossas vidas, uma espécie de nova religião. É a crença de que a vida envolve autodescoberta e autorrealização. Mas cuidado, este não é o Evangelho. Esta é uma versão distorcida e diluída da verdade, e está levando muitos ao erro. O caminho para a verdadeira felicidade não é encontrado na autoglorificação, mas no autossacrifício. Não se trata de nos encontrarmos, mas de nos perdermos no serviço aos outros e no amor de Deus. Lembremos-nos de que o nosso valor não é medido pela nossa riqueza ou pelas nossas realizações, mas pela nossa disposição de nos submetermos à vontade de Deus e de seguirmos o seu caminho justo. Quando aceitamos Jesus como nosso guia, encontramos nosso verdadeiro propósito e significado na vida. Esse caminho, porém, nem sempre é confortável ou fácil. Exige sacrifício e, às vezes, significa até enfrentar provações e tribulações que testam a nossa fé. Lembre-se de que nossa segurança e conforto não são os objetivos finais. Antes, o objetivo é glorificar a Deus através de nossas vidas, mesmo na adversidade. Há um movimento sutil, mas poderoso, que contradiz essa crença central. É muitas vezes rotulada como a nova era ou espiritualidade alternativa, e o seu apelo é inegavelmente forte. Este movimento seduz com promessas de iluminação pessoal e libertação espiritual. Afirma oferecer um buffet de opções espirituais, encorajando os indivíduos a criarem os seus próprios caminhos para a verdade. Superficialmente, isso pode parecer libertador e inclusivo, mas há um perigo oculto escondido por baixo. Veja, esse movimento muitas vezes carece de profundidade e integridade. É um mercado espiritual onde a sabedoria antiga e as práticas sagradas são reembaladas e vendidas sem respeito ou reconhecimento das suas origens. É como um buffet espiritual onde você pode escolher o que mais lhe agrada, sem nenhum compromisso ou entendimento profundo. Essa abordagem não é apenas desrespeitosa, é perigosa. Considere a inconsistência em suas crenças e ações. Ao mesmo tempo que defende a harmonia e o respeito ambiental, apoia simultaneamente práticas que prejudicam o nosso planeta. É uma contradição que revela uma falta de compromisso genuíno com os valores que prega. Além disso, esta nova religião promove uma espécie de consumismo espiritual. Sugere que a iluminação e o crescimento espiritual podem ser facilmente adquiridos por um workshop ou seminário. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não é uma mercadoria. É uma jornada que exige dedicação, introspecção e muito trabalho. Não é pular de uma filosofia esotérica para outra conforme o capricho dita. É o desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno e contínuo. Então, o que isso significa para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, devemos ser vigilantes e criteriosos. Devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria e iluminação vem de um relacionamento profundo e comprometido com Deus
e não da última moda ou filosofia espiritual. Nossa fé não tem a ver com conveniência ou autogratificação, mas é sobre um compromisso vitalício com o crescimento, o serviço e a glorificação de Deus. Ao navegarmos nessas águas desafiadoras, vamos nos apegar à nossa âncora em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa jornada com Ele pode nem sempre ser fácil ou confortável, mas é autêntica, profunda e, em última análise, gratificante. Esta nova religião emergente pode parecer atraente, mas é um caminho que nos afasta da verdade, da mensagem vivificante do Evangelho. Concluindo, não nos deixemos influenciar pelo fascínio desta nova e perigosa religião. Em vez disso, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo, com a verdade do Evangelho e com a jornada de crescimento espiritual genuíno. Sejamos exemplos de fé, esperança e amor em um mundo que busca significado. Lembre-se, somente em Cristo encontraremos nossa verdadeira identidade, propósito e caminho para a vida eterna. Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé. Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador. Por que isso deveria preocupar você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por este espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar, como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão.
Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado. É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas, e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante, precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé. É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta, onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir.
Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos. Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor. Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos. Eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado. Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação. É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto,
Permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas. Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, ele o exortou a permanecer alerta e atento. Ele não estava apenas sugerindo uma observação casual, ele estava aconselhando uma consciência ativa, um reconhecimento do mundo em mudança. Paulo queria que Timóteo entendesse que o mundo que eles conheciam estava evoluindo para uma época marcada pelo egocentrismo, uma era onde o amor e o respeito seriam substituídos pelo ego e pela indiferença. Paulo descreve os últimos dias como tempos de dificuldade, mas não se trata de uma linha do tempo cronológica. É mais sobre o caráter do período, como afirma Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Embora estes dias possam parecer distantes, a advertência de Paulo a Timóteo continua pertinente para nós hoje. No centro da mudança de caráter, Paulo descreve que há uma mudança em direção ao egocentrismo. Ele descreve pessoas que se tornarão amantes de si mesmas, colocando seus desejos e confortos acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Esse amor próprio se manifesta então como avareza, arrogância, orgulho, desobediência, ingratidão e impiedade. Pense nisso em relação ao cenário de namoro de hoje. Vemos indivíduos mais focados na autogratificação do que na construção de relacionamentos significativos. A busca pelo prazer imediato pode muitas vezes eclipsar o desenvolvimento de vínculos profundos e duradouros. As pessoas podem professar uma forma de piedade em seus relacionamentos, mas negar o poder do verdadeiro amor e compromisso. No entanto, essas condições não são motivos para desesperar ou abandonar a nossa busca pelo amor. Em vez disso, servem como um guia, uma medida a utilizar na avaliação de nossas relações e potenciais parceiros. A pessoa se valoriza acima de tudo? Ela ama o prazer mais do que ama Deus? Estes são sinais reveladores, advertências que devemos prestar atenção enquanto navegamos nos mares agitados do amor nestes tempos profetizados. Lembre-se de que não somos chamados a condenar essas pessoas, mas a amá-las e orar por elas, mantendo ao mesmo tempo nosso discernimento espiritual, pois como Paulo aconselhou a Timóteo, e agora a nós, não se envolva com essas pessoas. Não se trata de evitar ou julgar, mas de proteger nossos corações, nossa fé e, em última análise, nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa escritura nos exorta a não sermos moldados pelo mundo, mas a remodelar o mundo com o amor, a compreensão e o compromisso exemplificados por Cristo. Imagine, se puder, o apóstolo Paulo confinado não numa prisão moderna, mas numa cela dura, semelhante a um buraco. Algo quase inimaginavelmente brutal para os padrões de hoje. É provavelmente a infame prisão Mamertina, em Roma, ou algo parecido com ela. Este lugar, mais um buraco do que uma prisão típica, é onde eles deixavam os prisioneiros. Familiarizado com a prisão, Paulo tinha visto o interior sombrio de várias prisões.
No entanto, ele foi milagrosamente libertado repetidas vezes pela graça de Deus. Desta vez, porém, um peso opressivo se instalou em seu coração, sussurrando que aquele cativeiro era diferente dos demais. A sombra do fim de sua jornada terrena pairava ameaçadoramente sobre ele. Esse fim iminente assombrava Paulo, especialmente quando se considerava o que aconteceria à igreja pela qual ele tanto havia dado após a sua partida. Com isso em mente, ele escreveu a segunda epístola de Timóteo, a solenidade da sua situação transparecendo nas suas palavras. Especificamente no capítulo 3, a sua preocupação com os futuros cristãos se torna aparente. Nesse contexto, Paulo compartilha uma visão profética sobre os sinais que serão aparentes antes da segunda vinda de Cristo. Ele detalha certas características e comportamentos que as pessoas irão exibir, pintando um quadro vívido de declínio moral e espiritual. Lembre-se, Paulo adverte sobre as pessoas serem amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem. Embora essas palavras pareçam desanimadoras, elas servem de guia e nos encorajam a ter discernimento, garantindo que nossos corações estejam alinhados com a vontade de Deus ao procurar um parceiro para a vida. Num mundo onde tais características podem ser cada vez mais comuns, somos chamados a superar incorporando o amor, a paciência e a bondade de Cristo nos nossos relacionamentos. Refletindo sobre esses versículos, vemos que não são apenas advertências proféticas, mas também projetos para a vida cristã. Tenha coragem, mesmo em tempos desafiadores. Deus permanece no controle. Quando entregamos nossos desejos a Ele, Ele guia nossos caminhos. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: "Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro." Ao testemunharmos os sinais descritos por Paulo, permaneçamos ancorados na esperança e continuemos a crescer na nossa fé. Ao nos prepararmos para a vinda de Cristo, deixemos que as nossas vidas e relacionamentos sejam um reflexo do seu amor e justiça. Considere profundamente essa passagem. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a profunda proclamação do versículo 1. O termo tempos difíceis aqui engloba problemas, adversidades e estresse, capturando o ambiente da era final. No grego antigo, essa mesma palavra desenhava imagens de feras selvagens e mares turbulentos. Curiosamente, esse termo reaparece em Mateus capítulo 8, versículo 28, na história do homem possuído por demônios perto dos túmulos de Gadara. A Bíblia diz: "Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho." Aqui, furiosos é sinônimo de perigosos. Isso sugere uma era cheia de medo, de caráter feroz e repleta de perigos. Tal será a natureza do mundo nos últimos dias. Contudo, o termo "os últimos dias" pode causar alguma confusão. Alguns podem concluir erroneamente que Paulo e Jesus erraram em suas previsões sobre a aproximação do fim dos tempos, mas essa interpretação descreve mal o contexto bíblico mais amplo. Do ponto de vista bíblico, os últimos dias significam o auge do reinado do Messias. Em essência, os últimos dias foram iniciados ou preparados para acontecer quando Jesus completou sua missão e ascendeu ao céu. Imagine isso não como uma caminhada linear em direção ao precipício do fim do mundo, onde a proximidade do limite indica quão próximo está o fim. Mas visualize isso como se a obra concluída de Jesus, o plano de Deus, estivesse se movendo continuamente para cima, em direção ao abismo. Após a realização de Jesus, o plano agora segue paralelo ao limite, pronto para tombar a critério de Jesus. Sob essa luz, existimos nos últimos dias desde a ascensão e permanecemos nos últimos dias. Deus nos convida a observar o estado do mundo nestes tempos e compará-lo com a descrição que as Escrituras fazem do fim dos tempos. Vamos nos aprofundar nos tipos de pessoas que poderemos encontrar ao percorrermos esses capítulos finais. No âmbito do namoro cristão, é essencial compreender os sinais profetizados e reconhecer as várias pessoas.
Suas escolhas de relacionamento devem refletir discernimento e sabedoria, fundamentados em sua fé e compreensão destes tempos. Essa compreensão fornece um escudo protetor, permitindo que você navegue nas águas agitadas dos últimos dias com uma bússola inabalável apontada para Cristo. Para compreender a gravidade desse termo, vamos nos aprofundar em sua versão grega original, chalepoi. O uso desse termo no Novo Testamento é esparso, com sua única outra menção encontrada em Mateus 8:28, onde caracteriza as ações de homens possuídos por demônios. Esta não é uma manifestação comum de impiedade. É muito mais profunda e espiritualmente perturbadora. Na mesma linha, Paulo, mais tarde, no versículo 6, compara certos mestres dessas épocas finais a Janes e Jambres, os feiticeiros egípcios que desafiaram Moisés. Estamos num campo de batalha, meu amigo e minha amiga, não de armas e guerras físicas, mas sim espirituais, onde nossa fé, princípios e caráter são postos à prova. Nestes tempos turbulentos, o seu papel não é apenas permanecer como espectador, mas também se manter ativamente afastado daqueles que cultivam estas condições. Esse é o seu testamento de discernimento e separação bíblicos. É crucial compreender que esses tempos são inevitáveis, mas isso não implica que devamos aceitar os indivíduos que contribuem para a toxicidade desses tempos. Seja cauteloso, pois você não gostaria de ser alvo de calúnia, vítima de tratamento severo ou de traição. Um indivíduo egocêntrico não pensaria duas vezes antes de usar você como um peão em seus jogos egoístas. Nesse cenário, é imprescindível se afastar, frase que engloba tanto o ato literal de se distanciar quanto a adoção de um estado de espírito que rejeita influências nocivas. As razões para fazer isso são duplas. Em primeiro lugar, se proteger contra os danos diretos que tais indivíduos podem infligir, e em segundo lugar, resistir à sua influência malévola que poderia potencialmente corromper o seu caráter ou valor. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os sinais são claros e estão aqui, mas também estão a esperança e a promessa de Cristo. Lembre-se, nossa jornada de fé não consiste apenas em evitar o que está errado, mas em abraçar o que é certo. Somos chamados ao amor, mas também somos chamados ao discernimento. Este equilíbrio pode parecer difícil de manter, especialmente no âmbito do namoro, mas lembre-se de que a força da nossa fé pode nos guiar mesmo nos momentos mais perigosos. E com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar estes sinais e tempos com esperança e coragem. Tenho a convicção nascida do estudo cuidadoso da Bíblia de que cada geração são dadas razões para esperar a segunda vinda de Jesus. Acredito que o pensamento por trás disso é o desejo de Deus de que cada geração viva na expectativa do retorno de Jesus. Não é sua vontade que seus filhos vivam com a mentalidade de que o retorno de Jesus é um evento distante. De fato, podemos observar sinais no mundo hoje que se alinham com as profecias relativas aos últimos dias, um testamento de que a volta de Jesus poderá ocorrer mais cedo do que pensamos. Devemos estar vigilantes e prontos para o seu retorno. Não é minha intenção sugerir que essas condições sejam exclusivas da nossa geração. Elas já apareceram antes e podem se manifestar nas gerações vindouras. Paulo continua no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Hoje, podemos ver claramente esta previsão em ação, de uma maneira que pode ser profundamente desconcertante, especialmente quando envolve a geração mais jovem. O amor próprio não é um fenômeno novo. Faz parte da natureza humana desde os tempos imemoriais. No entanto, a campanha deliberada, metódica e direcionada para incutir uma cultura de auto-obsessão, particularmente prevalecente no Ocidente nas últimas 4 a 5 décadas, não tem precedentes. O amor próprio sempre esteve presente, mas nunca foi tão deliberadamente cultivado. No entanto, dentro da esfera do namoro cristão, estes sinais não devem inspirar medo, mas sim um elevado sentido de propósito. Veja, reconhecer esses sinais deve nos fazer lutar para promover relacionamentos centrados em Cristo, que honrem a Deus e sirvam aos outros, em vez de nos concentrarmos em nós mesmos. As palavras de Paulo deveriam nos lembrar do tipo de amor que deveríamos buscar, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No final, enquanto reconhecemos estes sinais e vivemos na expectativa da volta de Jesus, vamos nos lembrar de viver o mandamento de Deus de amar os outros como amamos a nós mesmos. Sejamos a luz do mundo, demonstrando o amor de Deus em nossos relacionamentos e ações. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para o seu retorno, independentemente de quando esse dia chegar.